Quando perguntarem que rádio você ouve, responda a que faz a diferença. Rádio Esplendor. Agora, no seu rádio. Esplendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído que você ouve aqui na sua rádio web Esplendor. E começa agora mais um Esplendor Entrevista. Eu sou Daniel Ribeiro e no programa de hoje vamos falar sobre os destinos da aviação brasileira. Estima-se que a aviação gere 6,4 milhões de empregos no Brasil. Essas vagas se distribuem pelos diversos setores envolvidos, estimulados ou viabilizados pelo transporte aéreo. O transporte aéreo apresenta certo grau de concentração de mercado. Poucos grupos têm condições suficientes para obter rentabilidade operando no setor, que tem ativos, especialmente aeronaves, caros e procedimentos de alta complexidade. Assim, é preciso comparar o mercado brasileiro a outros no mundo para avaliar o grau de concentração. O setor aéreo brasileiro tem diminuído as perdas nos principais indicadores após forte retração provocada pela pandemia do novo coronavírus. No mês de outubro, embora tenha ocorrido redução de 44% na demanda e 41% na oferta em comparação com o mesmo período de 2019, os dados apontam aumento no número de voos e de passageiros transportados em relação aos meses anteriores. Por outro lado, a recuperação do mercado internacional tem acontecido de forma mais lenta. E para falar sobre essas e outras questões, vamos conversar com o diretor da ANAC, Rogério Benevides, engenheiro aeronáutico pelo ITA, especialista em engenharia de produção pela UF e em economia do transporte aéreo pelo Metropolitan State College. Dentre suas experiências profissionais na área da aviação, destacam-se seus mais de 30 anos no extinto Departamento de Aviação Civil e ainda ocupou diversos cargos na Agência Nacional de Aviação Civil. Benevides também atuou no Departamento de Controle do Espaço Aéreo, no Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias e outros órgãos e cargos. Seja bem-vindo a este bate-papo, Rogério Benevides. Muito obrigado a Daniel e a Rádio Esplendor por essa oportunidade de estarmos aqui falando um pouco, conversando um pouco sobre a aviação civil brasileira, principalmente nesses momentos tão diferenciados, tão diferentes para todos nós dessa geração que estamos aí trabalhando nessa área nesses últimos 30 anos. Então é sempre um prazer para poder mencionar, comunicar o que a gente tem feito em termos de para ultrapassar esse período tão crítico. Obrigado aí, Daniel. Ok, nós é que agradecemos aqui. Benevides, por que você aceitou esse desafio de ser um dos diretores da ANAC e como se deu esse convite? Daniel, é muito interessante essa história, né? Porque apesar de estar com meus 60 anos, minha vida na aviação começou lá quando eu tinha 20 anos. Eu comecei no ITA, fiz engenharia aeronáutica, o sonho da aviação de criança, e a gente vem construindo isso. É muito importante mencionar que, até contextualizar com você, que Daniel além de um grande repórter, uma pessoa que entende de aviação também. O Daniel tem um histórico que trabalhou com a gente desde o tempo lá do DAC. Nós começamos o DAC em 1984, na antiga CECIA, onde começamos a trabalhar com planejamento de aeroportos. À época, só tinha como grande administradora dos aeroportos brasileiros a Infraero. Tinham outros aeroportos, os aeroportos estaduais e municipais, mas a Infraero era o grande ícone em termos de desenvolvimento aeroportuário no Brasil. E tinha uma relação... o Estado ele tinha um controle muito grande sobre essa área de aeroportos, e nós tínhamos, à época, algumas empresas que eram a Grande Varig, a VASP, Transbrasil, mas a parte aeroportuária era muito focada na Infraero. E o DAC era o grande controlador
é o Departamento de Aviação Civil o grande controlador dessa estrutura como um todo, né? E nós trabalhávamos dentro do IAC, era CECI inicialmente e IAC. Então nós tínhamos um papel muito importante, porque nós éramos o braço do regulador à época, ao mesmo tempo que o IAC tinha um papel de fomento, de conhecimento da aviação no que tange ao planejamento aeroportuário. Então nós fazíamos planejamento de todos os aeroportos brasileiros em coordenação com a Infraero, que também era uma empresa estatal, e também fazíamos o planejamento da rede aeroviária estadual. Então nós fazíamos estudos e planejamento de todos os aeroportos do Brasil, quase todos que estariam dentro do nosso braço. E com isso nós tivemos a oportunidade de conhecer o Brasil de ponta a ponta, fazer aeroportos grandes, aeroportos pequenos, estudar essa área toda. A partir de determinado tempo, com a carreira vai se encaminhando, nós passamos a sair da parte de planejamento e trabalhamos em meio ambiente e aeroportos também, e depois passamos para a parte de operação, quando nós fomos trabalhar no DAC. Então nós trabalhamos na parte de aeroportuário, depois trabalhamos na parte de operações e levamos isso até 2006, quando teve o surgimento da ANAC. A ANAC teve a criação da ANAC, passamos a trabalhar na ANAC, mas na ANAC já dentro de um outro contexto. Dado que eu comecei em 1984, em 2006, os senhores imaginam que a minha carreira já estava no meio militar, do meio para o final. Nessa virada da ANAC, eu fiz uma opção de virar do quadro da ANAC. Aí fui gerente geral e gerente regional, onde eu entrei numa área extremamente operacional. Em 2009, tive um convite do DCEA para participar, para trabalhar com eles em alguns temas muito interessantes que envolviam a questão das operações aeroportuárias e aéreas, mas dentro do espectro de navegação aérea. Então, trabalhamos na navegação aérea. Até 2010, minha carreira tinha sido estritamente na área pública. E em 2010, passei a trabalhar, por um outro convite, passamos a trabalhar em empresas privadas que operavam táxi aéreo, e depois para o SNEA, que é o Sindicato Nacional das Empresas Aéreas, as empresas grandes, 121, e trabalhar e começaram a surgir as concessões de aeroportos. Então, nós, em termos de pessoa jurídica, a partir de 2010 eu trabalhei 12 anos como empresa jurídica, apoiando empresas aéreas, aeroportos, de uma maneira geral. Trabalhei na concessão de aeroportos, trabalhei em habilitação de novas empresas, trabalhei na certificação de aeroportos, de operações, trabalhei na construção, contribuindo para a coordenação dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo, uma experiência bárbara, olhando do meio privado. Então, quando chegou perto do ano passado, em 2020, quando você já consegue acumular uma experiência muito grande, você começa a buscar novos sonhos. E um dos sonhos que eu tive na época, ano passado, uma das coisas que faltavam do meu currículo é ter uma realização que era poder pegar toda essa experiência que eu tive e contribuir novamente para a ANAC, né? A ANAC sempre foi uma entidade que eu tive um respeito e assim, uma aderência muito grande com a parte de regulação, né? Então eu falei, poxa, de repente a gente consegue fazer, nesse estágio da carreira, se tiver uma oportunidade, eu poderia voltar para a ANAC, inclusive para ver essa nova ANAC, como é que anda, como é que está estruturada. Apesar de ter um contato grande, uma coisa é você olhar de fora, outra coisa é você olhar de dentro e ver como é que você pode contribuir. Em março, a ANAC teve a troca de alguns diretores, o diretor-presidente saiu, teve alguns diretores que saíram, que foi o Fenelon, o Brigadeiro Paes e Barros, e teve também o Dr. Ricardo Bezerra. Eles saíram
E vocês sabem que a agência tem um rito todo para substituir os diretores. E esse rito, ele precisa ser coordenado. O governo, o Poder Executivo e o Senado e o Congresso Nacional, né? E essa coordenação não é uma coordenação que acontece a qualquer momento. Então, em março, essa coordenação estava acontecendo. Os candidatos eram basicamente, são 2 diretores que estão lá hoje, era o Juliano e o Catanã, e tinha um terceiro, e que depois foi apontado para o Tiago Pereira, que ele hoje é diretor. E, na verdade, o ministro, à época, enxergava, que eu acho muito corretamente, o Poder Executivo enxergava que deveria ter uma contribuição de especialista do setor. E aí tinha uma lista de especialistas e na qual meu nome foi incluído dentro dessa desse rol. Dessa lista. E vou contar para você, muito interessante, que dia 10 de março de 2020, quando nós fomos iniciar, o ministro me chamou lá para ter uma conversa inicial do que eu achava, do que eu considerava, e era o início da pandemia. Nós não tínhamos assim uma visão muito clara do que estava por vir, né? E eu estava trabalhando ainda na 5ª rodada de concessões de aeroportos, porque eu tinha uma consultoria e trabalhava na 5ª rodada. E estava lá envolvido porque a rodada foi início de abril. E aí eu estava nos finalmente desse trabalho, com um grupo de consultores, mais de 30 pessoas envolvidas. Aí nós conversamos e ele colocou o convite na mesa. Eu mencionei que me interessava muito, acho que, apesar de eu morar no Rio de Janeiro e ter uma limitação para ir para Brasília, causar assim, uma mudança muito grande na minha vida, eu me sentia muito honrado com aquele convite e ia tentar me engajar nesse projeto. Só que aí foi muito interessante que eu perguntei, mas o senhor quer que eu me disponha esteja disponível quando? Ele falou assim, não, amanhã. Eu falei, amanhã eu tenho que falar pelo menos com a família, né? Eu tenho que conversar. E aí me deixou numa situação botou numa situação muito delicada. E esse projeto, eu falei, olha, eu preciso de um tempo para ajeitar a minha vida, mas aí você sabe que no mundo político e esse mundo de gestão é um mundo que varia, as coisas mudam, não é de um dia para outro, não, é de uma hora para outra, de um minuto para outro. E o que aconteceu foi que esse convite foi feito, mas como eu pedi um mês, as coisas não se consolidaram. E chegou a pandemia. Sim. Eu voltei a fazer as minhas atividades, mas não conseguir mais ou menos moldar a minha vida dentro de um projeto. Mas eu achei até que o projeto não ia vingar. Quando chego em setembro, recebo um comunicado que, na verdade, todos os astros se alinharam e o meu convite firmou. Estaria de pé. E isso foi, final de setembro, foi em 10 de outubro, veio a confirmação. Olha, o ministro estará indicando você para uma sabatina no dia 19 de outubro e você tem que se desincompatibilizar com qualquer atividade privada que você tem no momento. Aí eu saí, fechando minha empresa, cancelando o contrato. Olha, eu vou contar para você, foi uma semana suava a pingo, porque no outro mês eu não ia receber mais nem um tostão. Mas valeu a pena, foi um desafio, era um sonho assim, muito de realização pessoal para poder contribuir ali na frente, contar. Quando os meus netos estiverem maiores, eu poder contar a história de uma passagem pela ANAC tentando contribuir para a sociedade brasileira. Eu só vou complementar uma coisa para você, Dani. Quando eu fiz a sabatina, eu assumi mais ou menos dia 5, 10 de novembro, por aí, porque teve um processo administrativo, e minha posse foi via videoconferência, porque eu fui para Brasília 2 vezes, eu não tinha saído de casa, né? Entre 10 de março
até 19 de outubro eu não tinha saído de casa nenhuma vez, porque por causa da pandemia e que a gente tem assim algumas... a saúde já não é aquela que a gente tinha como 20 anos. E fui para Brasília, topei e peguei Covid, né? Aham. E dia 23 foi a posse, 23 de novembro foi a posse, Tá isolado. e eu fiz por teleconferência e saí daqui e fui internado. Caramba. Fui internado no hospital e dia 1º de dezembro eu fui para a UTI. Saí só dia 10 de UTI. Então foi assim, eu vou contar de você, de 10 de outubro a 10 de dezembro, foi a realização, foi de um monte de sonho, mas um monte de obstáculos também. Sim. Foi um desafio. Foi a aprovação. Essa foi a história. Essa foi a história de lá para cá, chegamos e estamos tentando aí construir o que a gente pode de melhor. Bom, já que você tocou aí em pandemia, não sei o que, e coronavírus, faz pra gente assim, como tem sido o impacto da pandemia no setor aéreo, quais as medidas a ANAC vem fazendo e como é que tá também o panorama da aviação civil hoje no Brasil? Assim, dá um resuminho aí. Eu vou falar para você, essa pandemia, todo mundo sabe que o setor da aviação civil ela tem uma característica muito própria. Nós somos intensivos em capital, o circulante é muito grande e a margem é muito estreita. Então, você tem um circulante, por exemplo, a aviação civil brasileira gira em torno de 50 bilhões por ano, né? Contando a receita de todas as empresas, né? Basicamente, esse número. Esse número, no passado, recuou para 20 e poucos bilhões, né? Então, você vê que teve uma queda de 50%, no mínimo, na arrecadação, né? Uhum. Então, isso eu estou falando de aviação civil brasileira. Se você olhar mundial, nós estamos tendo números, assim, assustadores. E, na verdade, quando você fala de 1 bilhão, você já fala de uma cifra que é quase inimaginável na vida para qualquer setor. Quando você fala de 30 bilhões, você sabe que o setor saiu muito machucado. Muito machucado. Então, a pandemia, ela teve uma característica para a aviação, que é um passivo que ficou aí sendo ajustado. As empresas fizeram um trabalho de reestruturação enorme. A gente pode dividir a aviação em alguns segmentos, por exemplo. Empresas aéreas mais sofreram porque, na verdade, tiveram que operar. Nós conseguimos fazer um acordo, porque, olhando para as empresas aéreas, não adianta você ter aeroportos, tráfego aéreo e empresas aéreas. A empresa, o país, para manter uma estrutura logística funcionando, para a gente transportar os nossos medicamentos, materiais essenciais, que às vezes a gente não consegue enxergar exatamente o papel de um setor dessa magnitude. Por exemplo, a questão do oxigênio. O oxigênio tem que ser transportado de qualquer maneira para todos os lugares que você precisa. Então você precisa da aviação estar funcionando. Você precisa de medicamentos que são fabricados em indústrias como São Paulo. Se você for levar a via terrestre, você de repente não consegue que esse modal consiga colocar os insumos dentro do prazo possível em determinadas localidades. Então a aviação existe um braço da aviação que ela é impossível de ela ser paralisada. Então quando teve a pandemia e todo mundo se recolheu, a aviação não podia se recolher porque tem atividades essenciais que não poderiam ser paralisadas de maneira nenhuma. Você tinha uma rede de geologística que tinha que continuar funcionando. Então, uma das coisas que continuou sendo conversada com as empresas aéreas era que o Brasil precisava de continuar com uma rede essencial de transporte aéreo e conseguimos mantê-la. Agora, com certeza não tinha nem carga nem passageiros para fazer o break-even dessas operações. Então começamos a tentar contextualizar como é que a gente ia ajudar, ia flexibilizar. Ao mesmo tempo,
olhando para as empresas aéreas de uma maneira mais ampla, você tem treinamentos, você tem deslocamento de pessoas, você tem que ter equipe que vá para o aeroporto. Então, toda a parte regulatória da operação da empresa que a ANAC pôde flexibilizar, foi flexibilizada em termos de validade de curso, de testes, de auditorias, de fiscalização. Começamos a mudar, nós tivemos que mudar o racional todo para conseguir que essas operações essenciais continuassem e, ao mesmo tempo, tentar diminuir os encargos possíveis das empresas. Por exemplo, teve uma questão que foi a aprovação da extensão de reembolso. Você imagina, a empresa aérea ela vende passagem para um ano para frente, né? Então você tem ali hoje a gente está abrindo o voo em média um ano para frente. E se a empresa está abrindo esse voo, ela está recebendo desse voo. E aí, de repente, para e tudo que foi vendido, você começa a pedir o reembolso. Sim. Então, é um problema de caixa do tamanho enorme. Então, nós conseguimos assegurar o direito do reembolso, mas dar um prazo para que as empresas se estruturem. Por quê? Porque ia parar de entrar, porque ninguém estava voando mais, mas você tinha ali um recebível que você poderia tentar equacionar alguma operação. Então, dentro do que nós poderíamos fazer, é mexer nessa questão do reembolso, mexer em algumas questões que a Resolução 400 fala de atraso, porque se você tem um voo que está programado e você não opera, você penaliza a empresa diretamente, de acordo com a 400. Mas nesse contexto da pandemia, nós tínhamos que ser mais flexíveis. Então nós usamos todos os instrumentos para ser mais flexíveis com as empresas, para ela conseguir ultrapassar esse período. Mesmo assim, em termos de empresa que é uma entidade extremamente privada, todos os instrumentos que nós tínhamos foram muito bem aplicados. Acredito que foi um dos países que fez uma série de iniciativas assim, mais rapidamente, mas ficava a cargo dela essa reestruturação. Então, as empresas hoje, nós estamos vendo aí, principalmente a TAM, a Gol e a Azul, elas fazendo uma retomada e, aparentemente, dentro de um contexto de recuperação. Mas, com certeza, foi um período muito difícil. E estamos vendo o surgimento de novas empresas, que são a Itapemirim, a Nela, tem algumas outras que estão surgindo aí, que na verdade é uma oportunidade para o surgimento de outras empresas, porque ela não tem esse passivo. Mas eu acredito que, em termos de empresas aéreas, nós conseguimos implementar uma série de medidas, ajudar dentro daquilo que o arcabouço legal nos permite, para ultrapassar. E essa retomada tem sido feita. Agora, os movimentos de mercado que vão acontecer ainda são muito discutíveis, o que vem pela frente. Agora, com relação a aeroportos, que é um outro desenho, o aeroporto, quase todos os aeroportos, nós temos aeroportos da Infraero, mas os restantes concessionados. Nós conseguimos, porque como é contrato com o governo, nós conseguimos, com base no contrato de concessão, onde existe uma possibilidade de reequilíbrio caso exista um evento de força maior, que a pandemia foi declarada como um evento de caso fortuito ou força maior, de fazer os reequilíbrios dos contratos. Então, os aeroportos, nós conseguimos atuar de maneira mais incisiva e reequilibrar os contratos como se não tivesse a pandemia. Então, nós olhamos para a previsão daquele ano de 2020 e foram apresentados pedidos pelos aeroportos e nós conseguimos reequilibrar. No caso olhando para o lado do DSEA, que não cabe a gente, o DSEA também tentou flexibilizar o que foi possível. Teve uma medida muito bacana, que vale a pena comentar, porque nós participamos. Então, quando o movimento acabou, o movimento cedeu, não tinha voo,
não tinha voo. Vocês sabem que o tráfego aéreo, ele assim, trazendo uma força de linguagem, nós temos ali as aerovias, que são as estradas aéreas, né? Uhum. Então você tem que ir até a esquina, lá, vai para um outro ponto, por quê? Para fazer o ordenamento do fluxo. O DSEA, ele fez, como o tráfego caiu muito, ele estava liberando os voos ponto a ponto. Então, você decolava e não precisava seguir a rodovia. O nome certo seria a aerovia. Você faz um procedimento direto de São Paulo para Salvador. Você faz um fluxo direto. Por quê? Você olhava, em vez de estar ali com 100 aviões, você tinha um. Uhum. Então, dava para você fazer, e era acompanhado. Isso trouxe um benefício de economia de combustível, assim, extremamente significante para as operações que estavam sendo mantidas. Com certeza. Além disso, ele trouxe uma flexibilização no pagamento das tarifas aeronáuticas. Quer dizer, ele flexibilizou porque, na verdade, não havia caixa aqui naquele momento. Então, dentro desses 3 pontos, 3 aspectos principais, vertentes, foram feitas iniciativas para ajudar as empresas, foram feitas iniciativas para, no que tange aos aeroportos e do tráfego aéreo, o DSEA flexibilizou tudo o que podia, e para o passageiro nós conseguimos manter uma rede de transporte essencial que poderíamos manter essa integração tanto de pessoas como de cargas para não parar o país e causar algum tipo de prejuízo que seria não recuperável. Então, foi um trabalho imenso. Foi criada uma sala de crise dentro da ANAC, eram uma série de reuniões, mas eu acredito que o setor não saímos sem estarmos machucados, mas conseguimos construir aí uma solução que foi uma das melhores soluções, assim, que eu posso te dizer, vistas aí mundo afora. Uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar, que também teve uma discussão enorme com a Anvisa sobre protocolos sanitários. Uhum. Então foi uma evolução, porque até a gente conseguir entender a dinâmica dessa pandemia dentro do setor do transporte, qual o papel do aeroporto, como é que eu mitigo qualquer possibilidade de transmissão. Olha, foram horas e horas de reunião, tinham dias que você começava 8 horas da manhã e 10 horas da noite continuava lá, com cada um com seu aspecto, cada um com sua responsabilidade, cada um com sua preocupação, entendeu? Então, você teve preocupação financeira, operacional, legal, sanitária, tudo isso sendo resolvido aí dentro desse escopo aí, que eu acho que algumas medidas vão continuar daqui para frente. Eu acho que a gente conseguiu até entender que esse período todo nos trouxe uma oportunidade para melhorar alguns processos nossos. Essa foi Isso foi bom. o grande desenho desse evento aí. Estava olhando aqui no site da ANAC, aqui, pegando os números de 2019, antes da pandemia, que foram transportados mais de 95 milhões de passageiros em mais de 804 mil voos. A gente já conseguiu recuperar isso? E também como é que está esse comparativo com o resto da América Latina e também de outros países como os Estados Unidos? A gente pode melhorar isso? Já chegamos, já voltamos a isso ou não? Ou ainda estamos um pouquinho longe? Olha só, na verdade são 95 milhões de passageiros, 95 milhões. Na verdade são 100 milhões de passageiros, tá? Eu vou falar para vocês, são 100 milhões de tickets vendidos que o Brasil vende. Uhum. Porra, esse número é um número muito interessante, porque quando você fala 95, quando você fala para o número, olha para o aeroporto, aí você fala, porque o aeroporto ele considera o embarque e o desembarque, então cada viagem é um embarque e desembarque. O número mágico, no Brasil, são 200 milhões de passageiros embarcados e desembarcados. Esse é o número que a gente vinha trazendo, já tinha superado, era o caminho que a gente seguia. Uhum. Aí quando você transforma isso para o número real, aí você tem esse número que você falou, 100 milhões, 95, 100 milhões de viagens.
Porque uma viagem reflete a um embarque e a um desembarque, né? Então, por isso que uma passagem reflete em dois movimentos, um embarque. Então, você tem 100 milhões de passagens, 100 milhões de viagens. E uma outra coisa interessante, que nós temos 200 milhões de habitantes, também arredondando. Então, temos assim, uma viagem para cada meio habitante, né? Um habitante faz meia viagem. É basicamente dessa... Agora, quando você olha para a CPF, que é o que importa, e são duas coisas que importam, a atividade econômica e quanto que o percentual da sociedade consegue voar. Nós temos mais ou menos 30 milhões de passageiros, 30 milhões de CPFs diferentes. Então, o Brasil tem 200 milhões, uma população de 200 milhões de habitantes, e nós temos basicamente 30 milhões de passageiros. Por quê? Porque, apesar de vender 100 milhões de passagens, tem muita gente que viaja 4, 5 vezes. O pessoal que viaja a negócios, o pessoal que tem uma renda mais alta. Então, na verdade, nós temos que trazer esse número de 30 milhões. Esse é o nosso grande desafio. Eu não quero que 30 milhões de passageiros, de brasileiros, voem por ano. Eu quero que 50 milhões de passageiros voem por ano. Essa é a minha ideia. Aí, se eu tiver 50 milhões de passageiros, ao invés de ter 200 milhões de embarque e desembarque, eu vou ter 300 milhões de embarque e desembarque. E como é que a gente faz isso? Primeiro, pelo preço médio da passagem. Hoje, com a pandemia, nós tivemos números que não chegaram a 50% do que a gente esperava para 2020. Mas nós chegamos em dezembro do ano passado com uma recuperação de 80% da malha doméstica. Aí viemos para janeiro com 80%, 70% a 80%. Chegamos em fevereiro já acreditando, já estávamos sorrindo, já estávamos mais confiantes quando março aconteceu esse novo ciclo que a gente sabe aí. Então nós tivemos uma queda muito grande novamente. E agora estamos com uma recuperação. A questão da vacinação, esse tempo todo, a gente não esperava que a pandemia durasse tanto, a gente teve tempo para a gente analisar bem esses aspectos. O que a gente consegue entender agora é que a retomada, o pós-pandemia tem um período de euforia aí que vem muito forte, já teve em janeiro, fevereiro e vem agora e nós estamos recuperando, estamos chegando aí, esperamos aí para agosto 70% do doméstico. No internacional o internacional basicamente ainda continua com níveis assim de 20% de antes da pandemia, mas o doméstico ele está vindo bem rápido. A 80%, 70% a 80%. Agora, o doméstico, nós tivemos ano passado, o preço médio da tarifa, ele caiu por volta de 30%. Mas esse preço médio da tarifa, ele é fruto de você ofertar e ter uma demanda não respondendo, você acaba abaixando o preço médio da tarifa. E agora a demanda está respondendo, então nós temos aí um ciclo que vem por aí. Graças a Deus nós estamos vendo aí novos operadores chegando. Então, esses novos operadores chegando, com o fôlego que as empresas têm apresentado no doméstico, nós esperamos que até o final do ano nós estejamos com os mesmos índices de dezembro de 2019. Então, nós esperamos chegar em outubro, novembro, dezembro, já perto daquilo que temos de 2019, e em 2021... de 2022, apagarmos esses 2 anos e começar o ciclo como se tivesse continuado de 2019. Esse é o desenho que nós temos. Os Estados Unidos, com a intensificação da vacinação em massa e na Europa, a gente vê que a recuperação é bem natural. O mundo se reconstrói e as atividades se reconstroem. Existe um fenômeno que a gente fala aí, todo mundo fala, das novas tecnologias, de você ter as videoconferências, atividades
Eu, pessoalmente, eu tenho lido, estudado bastante e acredito, continuo, eu sou um pouco... a gente, com o passar do tempo, a gente vai tentando entender mais o comportamento humano do que outros aspectos, porque é isso que dá assim, uma sensação de satisfação na vida, né? Tá bem, viver bem Sim. Socialmente, né? Com seus familiares, com seus amigos, você vai... Então, para mim, isso é uma opinião muito pessoal, eu acredito. A aviação, ela tem um reflexo basicamente econômico. Nós somos atividade derivativa. O que é derivativa? Se cresce a atividade econômica, a aviação vai junto. Então, o PIB precisa ir junto, a economia precisa ir junto. Se a economia não for, não há como você segurar. Agora, com relação às viagens de negócio, elas caíram muito, porque utilizando esses instrumentos. E as atividades a lazer, elas estão crescendo até mais do que se esperava. Agora, eu acredito que a utilização desses novos instrumentos, ao contrário, não é que ele vai restringir a operação às viagens de business. No meu entender, eles vão ser utilizados de maneira diferente. Como essas ferramentas permitem que nós sejamos muito mais produtivos, a geração de negócio ainda vai ser maior. E o fomento do número, do quantitativo de atividades de negócio, vai suprir aquela parte das atividades que serão feitas por videoconferência. Então eu acredito que, ao contrário do que algumas pessoas ou alguns analistas falam, eu acho que nós vamos recuperar totalmente, um pouquinho mais na frente, o business, e vamos recuperar ainda mais a questão de turismo, porque as pessoas têm a necessidade dessa relação interpessoal muito grande, de diversão, de fazer turismo, que fazem parte intrínseca da realização pessoal de cada indivíduo. Então, eu vejo aqui na frente, nós vamos estar com a atividade doméstica bem consistente, a de turismo também, e a de negócios um pouquinho na frente, mas em 2022, assim, muito bem estruturado. Agora, só para fechar esse tema, eu acho que, com relação à América Latina, esse movimento todo, a América Latina vai servir muito para nós, internacionalmente, nós alavancarmos todas as entidades, todos os países precisam estar em termos sanitários, basicamente no mesmo nível. Eu acho que vai aumentar a intensidade de troca de informações e de atualização, porque, diferentemente de outras atividades, na atividade médica você pode ter um país extremamente desenvolvido e outro menos. Na aviação, não. Meu passageiro vai para cá, vai voar na Aerolíneas, vai voar na Lamperu, vai voar... E todos os passageiros são internacionais, então, na verdade, a aviação é uma commodity. E essa commodity, esse tema pandemia, eu acredito que ele vai servir para harmonizar ainda mais todos os países, todos os estados. Então, eu acho que, ao contrário do que muitos pensam, eu acho que nós vamos vir aí com uma intensificação da utilização dos serviços aéreos, do compartilhamento de informações, da distribuição de conhecimento, porque o setor é um setor como um todo. A aviação, diferente de outras atividades, eu não gosto de falar aviação civil brasileira. Eu tenho aviação, ela é internacional por si só. O cara vem de Moscou, para em Guarulhos e pega um voo para Manaus. Esse voo que ele veio de lá para cá, ele quer, quando ele entra num voo nacional, ele quer ter a mesma segurança. Então eu acho que nós temos aí essa pandemia, assim que nós conseguimos contornar todos os seus aspectos negativos, nós vamos estar alavancando o nosso setor de uma maneira até aproveitando as melhores práticas, vão ser mais compartilhadas, de maneira mais intensas. Eu acho que vem aí um pós-pandemia com algumas, não vou te dizer que, novamente, não vamos sair machucados, mas temos aí um desafio e um cenário bom pela frente, graças a Deus, se não tivermos nenhum outro evento dessa natureza, né? É isso aí.
Rádio Web Esplendor, a sua preferida. Você está ouvindo o Esplendor Entrevista e no programa de hoje estamos conversando sobre os destinos da aviação brasileira com o diretor da ANAC, engenheiro Rogério Benevides. Benevides, o Brasil é um dos membros fundadores da Organização da Aviação Civil Internacional e participa ativamente nas discussões e elaborações de normas. O Brasil dispõe de uma delegação permanente lá também, junto a esse conselho, né? Subordinada ao Ministério das Relações Exteriores e assessorada pela ANAC e pelo Comando Aeronáutico. Como é que dá essa participação e quais as medidas que se planeja serem enviadas? Ou mesmo, como é que está o panorama disso tudo aí? Olha, Daniel, é importante mencionar, você já é bem específico, né? A OACI, na verdade, é o braço da ONU da aviação, isso é importante, né? Você tem a OMS, que atualmente acho que é a mais famosa, e para qualquer ouvinte nosso, né? A gente falar de OMS agora, quase igual falar da vitória do Flamengo, né? Mas, e tem a OACI, tem a Organização de Marítima. Cada atividade internacional você tem uma organização vinculada à ONU. Por quê? Porque você tem que harmonizar a operação no mundo inteiro. Então não adianta eu sair daqui para Paris e de Paris para Toulouse e você está com regras diferentes. Então nós buscamos essa harmonização em termos de equipamento, em termos de capacitação, em termos de pessoal, em termos de manutenção. Então o Brasil, nós temos uma aviação muito pujante, principalmente o nosso mercado doméstico é o quinto mercado em termos de operações no mundo, é uma aviação muito pujante no cenário mundial. Nós temos lá, então, essas resoluções, por exemplo, resolução de protocolos sanitários, resolução de protocolos de entrada e saída de país, resolução, navegação aérea, a mesma fraseologia que se usa na Europa tem que se usar aqui. Então e o mesmo, o nosso controlador precisa estar aqui como o nosso piloto precisa estar lá. Então tudo isso é harmonizado através dos anexos que são desenvolvidos, que os países têm o compromisso de cumprimento. São 19 anexos baseados na Convenção de Chicago de 44, né? Então, você tem 19 anexos, ali você tem as regras todas. Então, cada país, eu acho que são por volta de 190 estados, né? Nós temos 210 países no mundo, mais ou menos, e lá tem 190. E esse acordo, olha, nós vamos operar internacionalmente dessa maneira. Nós temos lá uma delegação que é chefiada pelo MRE. Por quê? Porque você tem um viés de negociação muito grande. De relações internacionais, precisa ter. Eu vou até dizer para vocês, no tempo que trabalhávamos juntos, quem era chefe da delegação era a Aeronáutica. Era o Comando da Aeronáutica à época, era o Ministério da Aeronáutica à época. E era uma das coisas que a gente sentia que a gente precisava de um profissional de relações internacionais, porque são conversas bem profissionalizadas, né? Às vezes o caminho de A para B não é o caminho direto para A para B, não é o caminho mais curto. Você tem que dar umas voltas, tem que fazer um convencimento, tem que criar aí aliados para conseguir a determinação de diretrizes que sejam mais condizentes com sua realidade. Então, nós temos lá o Ministério das Relações Exteriores chefiando isso. E temos embaixo dele a ANAC, nós temos lá um representante nosso, que a gente seleciona dos quadros de servidores da ANAC, e o Comando da Aeronáutica lá. E hoje, nesse momento, nós temos, além de tudo, nós temos um brigadeiro lá apoiando os assuntos, além da equipe do DCE, tem um brigadeiro lá apoiando a discussão dos assuntos de tráfego aéreo nesse momento. E
a OASE, ela trabalhou muito na pandemia, na definição dos protocolos. Nós acompanhamos todas as discussões. Nós vamos ter agora, em outubro, uma High Level Conference, que aí a delegação brasileira, que vai ser composta principalmente por membros da ANAC e do DSE, estarão lá para que seja discutida de maneira bem ampla os destinos da aviação, considerando eventos da natureza dessa pandemia ou de outras que possam haver. Então, na verdade, essa discussão, essa High Level Conference, vai ser vai sair de lá com um consolidado de recomendações de como esse evento que nós passamos em 2020/2021 vai alterar esses processos em termos de protocolos sanitários, limitações, aspectos de processamento de passageiro e aeronaves, e como é que isso aí, sendo até um pouco, usando meu senso de futuro, diria que alguns que me conhecem, meus conhecimentos de mãe de Ná, eu acredito que nós vamos sair com um protocolo de sanitário, um anexo novo sobre protocolos sanitários que devam ser utilizados daqui para frente. Com certeza isso traz custo, mas traz segurança, traz uma série de aspectos, traz uma proteção para o setor. Acredito em algumas medidas nessa natureza, passaporte sanitário, processos de higienização, uniformes, treinamento específico para os operadores aéreos, algumas medidas para que, num futuro próximo, eventos dessa natureza não tenham o efeito que tiveram no setor. É isso. Eu sei da sua experiência aí com concessão de aeroportos e tal, e o Brasil, por ter suas características assim grandes e diversificadas, seria bom ter também uma aviação regional atuante, né? E como é que fica esse desenvolvimento da aviação regional, dos aeroportos pequenos sem receber dinheiro, né? Porque são pequenos, e como é que a ANAC lida com isso, e a sua opinião sobre essa concessão dos aeroportos, como é que fica essa junção dos pequenininhos? Vou contar para você, o Daniel, é até bom falar para você, para quem não percebe na entonação da sua pergunta, a gente sabe que você sabe desse assunto, né? A gente sabe que isso foi uma vida que nós passamos, de grandes a pequenos aeroportos. Grandes aeroportos, eles são sustentáveis, ele tem a sua sustentabilidade financeira, assim, você consegue enxergar facilmente. E pequenos aeroportos, o tamanho do ativo, a necessidade de manutenção e os requisitos da aviação, em média, eles precisam de aporte de recursos, porque não fecha a conta, né? Então, tudo que não fecha a conta é muito difícil você mantê-los a longo prazo, né? Então, o que você viu? Nós estamos indo para a 7ª rodada de concessões, né? A primeira rodada foi em São Gonçalo do Amarante, a segunda rodada, se eu não me engano, foi Guarulhos, Viracopos e Brasília. A terceira rodada foi Confins e teve mais um grande, Confins e Galeão. Quarta rodada, aí você já a minha mente já não, eu não chego lá, né? A quinta eu lembro a quarta eu vou tentar lembrar aqui, ó, Florianópolis, Porto Alegre, Salvador e Fortaleza, lembrei. E a quinta teve um bloco do Sul, que foi um bloco do Nordeste, que foi com Recife, teve um bloco de Cuiabá, me parece, e teve um outro bloco aí, foram 3 blocos. O de Vitória, a quinta rodada. A 6ª rodada foi o bloco de Curitiba, o bloco de Goiânia e o bloco de Manaus. E a 7ª nós vimos, consegui lembrar todos, né? A 7ª nós vimos com... a 7ª, nós estamos vindo com Belém, Congonhas e Santos Dumont. O que aconteceu? Até a 4ª rodada, você vê que são aeroportos isolados. Na 5ª, você já começou a fazer grupo de aeroportos.
Porque a Infraero, ela, em média, ela tinha 65 aeroportos, 64, sob sua administração. E tinha aeroportos grandes e pequenos que não eram rentáveis economicamente. Então, no modelo de concessão, eu posso dizer para os ouvintes que nós tínhamos trabalhado desde a época lá do DAC, como é que a gente ia fazer a concessão. E o modelo de grupo era uma possibilidade. Você mantém um ativo grande com pequenos ativos e nesse conjunto você tenta buscar o equilíbrio econômico para você passar isso para a iniciativa privada. E isso está sendo feito agora, da quinta rodada em diante, para que seja repassado na concessão aeroportos de menor porte, você está fazendo por grupos, E esses grupos sempre tentando equilibrar, e a iniciativa privada enxerga e analisa esse modelo. Então, o modelo de concessão aeroportuária é um modelo que ele traz custo para o Estado e para o setor. Porém, ele traz um benefício muito maior. Por que traz custo? Porque você tem uma outorga, quando alguém assume o aeroporto, ele tem uma outorga a pagar. Essa outorga não existia. Então, é um custo que você traz para o setor. Porém, ele tem uma série de investimentos que eles têm que fazer que beneficia a operação, beneficia empresas colocarem mais voos. Colocando mais voos, você consegue manter... aumentar a escala da operação, mantendo a escala da operação, você consegue reduzir o custo. Então, apesar de você trazer implicitamente, diretamente um custo da outorga para o sistema, que não existia, porque a Infraero nunca cobrou outorga de ninguém, você vai passar a cobrar, o aeroporto tem que pagar essa outorga para o Estado. Então, o aeroporto foi agregado um custo ao sistema, porque ele vai ter que tirar dinheiro de alguém para pagar. Mas, ao mesmo tempo, tem uma série de benefícios que você ganha em termos de produção, de operação. E esses são muito mais importantes que o próprio custo adicional. E, com isso, você vê o preço médio da tarifa caindo. Por quê? Porque os aeroportos estão conseguindo operar melhor ou permitindo que as empresas operem melhor neles. E aí você consegue mais operações, com mais operações você tem mais escalas e a gente consegue enxergar que aonde a gente consegue enxergar o benefício? A gente consegue no aumento do passageiro e na redução da tarifa média por passageiro voado. Então você consegue ver que o sistema está andando, está se preparando. Porque no momento que você tiver escassez de infraestrutura, você só tem um caminho. Escassez de infraestrutura é aumento de preço. Porque se você tem dois cachos de banana para vender e tem 100 pessoas querendo comprar, não adianta, o preço aumenta. Isso é a regra da economia. Então você consegue aumentar a capacidade desses aeroportos. Então o modelo, e esse modelo vem se aperfeiçoando. Os modelos iniciais eram muito prescritivos, você tinha que fazer aquele investimento e não pode, quando me entrega isso, me entrega. Hoje, você tem modelos, você tem instrumentos que você pode discutir até os investimentos prescritivos que tem lá, obrigatórios. E de forma que, se não precisar, nós vamos estudar se a gente pode flexibilizar, mudar o cronograma de implantação. Então, os modelos hoje eles evoluíram muito, chegando ao ponto de ter a matriz de risco que uma pandemia como essa, você pode ser feito o reequilíbrio. Eu vou te dizer para vocês, na sexta rodada nós tivemos quase 3 bilhões em termos de outorga. Por que tivemos 3 bilhões? Por que foi um sucesso? Porque o modelo utilizado é um modelo que atrai o investidor. Se fosse um modelo que tivesse só problema, ninguém iria bidar. O bid foi feito porque o modelo é bom. Então, dentro desse aspecto dos grandes aeroportos e dos menores, numa proporção não tão menores, que servem à aviação regional, eu acredito que o modelo da concessão está numa evolução constante e de aperfeiçoamento. Eu acredito que ainda vai se aperfeiçoar mais. Essa é a minha visão. O que é se aperfeiçoar mais? Vai chegar um ponto que o Estado não precisa mais ter a mão do Estado nesse setor, porque ele vai estar tão consolidado que a iniciativa privada, ela por si só, ela vai conseguir gerir e dar garantia ao setor público que nós não precisamos intervir.
e tem aquela frase muito bacana, né, que o Estado é muito bom quando você nem percebe a sua atuação, ele funciona automático. Eu acho que nesse setor está acontecendo isso, mas aí nós temos os outros menores ainda, né, que seria regional de capilaridade, né. Existem uns programas de fomento, umas PPPs que a SAC, que é o órgão de política do Estado, está fazendo. E nós estamos conseguindo ampliar essa base de aeroportos disponíveis. E, então tem um projeto, por quê? Porque as outorgas permitem a criação de um fundo, que é chamado FINAC, e esse recurso pode ser aplicado para esses pequenos aeroportos. Mas só aeroporto não adianta. Então, hoje, durante a pandemia, teve uma medida muito interessante, que foi permitir que os táxis aéreos, a famosa Operação 135, possa fazer venda de passagem programada. Eu não sei se... hoje tem um novo conceito que já não é aviação regular, é aviação... voo regular, é voo agendado, né? Agora Então, o que acontece? O 135... Hoje nós temos uma norma em vigor desde a época da pandemia, porque o 135 na pandemia era muito importante para fazer entrega de vacinas em cidades menores, então foi aberta a possibilidade de o 135, que são os táxis aéreos, vender passagem, que antigamente você só fretava o avião. Então essa visão de aplicação dos recursos do FINAC em aeroportos menores, e essa visão de os operadores aéreos menores poderem vender passagem, possivelmente vai aumentar o fatídico número de 120 cidades servidas que tem desde que eu entrei na aviação. Quando eu entrei, olha, eu estou com 60, quando eu tinha 25 anos, quantas cidades tinha no Brasil servidas pela aviação regular? 110, 115, 120. Vamos fazer um programa para aumentar. E hoje tem 120 ainda. Então, por quê? Porque a aviação só voa onde tem resultado. E essas mudanças, eu acredito que nós vamos conseguir potencializar e aumentar a capilaridade dos sistemas. Pela primeira vez, eu consigo enxergar assim, uma possibilidade de realmente a gente conseguir uma ampliação no nosso mercado. Você pode até me falar, você já ajudou algumas coisas, eu me lembro que de alguns temas que a gente já discutiu, que fala assim, mas em 1970 nós tínhamos 400 aeroportos servidos, mas tinha um outro aspecto, era que as aeronaves utilizadas, as etapas eram muito curtas, então ela, para ir daqui do Rio para Manaus, ela tinha que parar de 300 quilômetros. Então, não era uma questão de mercado, era uma questão operacional. Então, aí não vale. Estou falando hoje, com a realidade hoje, a gente passar de 120 aeroportos para chegar pelo menos em 200 cidades servidas com voos regulares, eu acho que o caminho é por aí. Tá bom. Benevides, se você quiser agora divulgar suas redes sociais, contato, o que você quiser divulgar, tá aqui, os microfones estão abertos para você. Olha, Daniel, eu vou falar para você, eu gostaria muito de agradecer novamente a Splendor, a você por essa conversa. Nós temos aí basicamente as nossas redes da ANAC, eu queria divulgar para vocês os canais que nós temos da ANAC. Nós temos um Facebook muito ativo, né? Estamos aí na implementação do Instagram. Essa é basicamente o que nós temos aí de mais importante que eu gostaria de divulgar. Gostaria de divulgar uma das coisas que, voltando à primeira pergunta que você me fez, por que você voltou para a ANAC? Porque eu vou tentar construir com toda a minha sensibilidade uma organização que esteja mais perto do seu público regulado e dos passageiros. Eu gostaria de colocar para vocês que nós temos uma série de canais, Fale com a ANAC e outros, que estão sempre à disposição para todos os usuários, sejam regulados ou não. E essa é a nossa meta.
é que a ANAC seja um instrumento que a sociedade consiga perceber como um instrumento positivo da sociedade, que estamos aí para apoiar, para regular, para garantir e para fomentar o desenvolvimento do setor, sempre com interesse público em primeiro lugar. E só colocando também que nós estamos implementando umas salas virtuais que, para os usuários do setor, pilotos, mecânicos, empresas, eles podem agendar dúvidas e ter um canal que você vai fazer uma call, uma video call com os nossos especialistas, de forma que a gente, primeiro, se aproxime mais e que a gente seja mais efetivo. Mais efetivo. Então vai ter, da mesma forma que tem outro, você vai agendar ali e vai ter lá 2 técnicos para conversar com você. Fazer um teleatendimento. E você conversa, você discute, porque às vezes é muito difícil você, por telefone, às vezes tirar uma dúvida. A gente quer tornar mais simples possível. Mas isso é ensinamento que veio aí do Daniel, hein? O Daniel tem contribuição nisso. Bom. Como tudo que é bom dura pouco, chegamos aqui ao final de nossa entrevista. Obrigado, Rogério Benevides, por aceitar o nosso convite em participar aqui com a gente desse bate-papo. Eu te desejo muita saúde, muito sucesso e estamos sempre aqui, sempre que precisar, pode voltar e chamar a gente. Muito obrigado, Daniel, muito obrigado, Esplêndido, todos os ouvintes aí, é um prazer. E precisando novamente, sempre estaremos à disposição para temas de aviação, temas da sociedade ou qualquer temática que nós possamos contribuir com vocês aí. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Ok, eu que agradeço aqui, muito obrigado. Então, hoje conversamos aqui com o diretor da ANAC, engenheiro Rogério Benevides, sobre os destinos da aviação brasileira. Gostou dessa entrevista e quer ouvir novamente? Ou você perdeu algum episódio do Esplêndido Entrevista ou quer compartilhar com seus amigos? Inscreva-se no canal da rádio no YouTube ou siga lá os nossos programas no Spotify. A íntegra de nossos programas também está em formato podcast lá no Splendor Play, no endereço splendorplay.com.br. Vai lá, faz uma visitinha, curta a rádio nas redes sociais e inscreva-se em nossos canais. Ainda está com dúvida? É só dar um Google por Rádio Web Splendor que vai aparecer tudinho. Continue acompanhando a nossa programação. Não saia daí. Até a próxima! Você acabou de ouvir Splendor Entrevista, um bate-papo animado e descontraído aqui na sua Rádio Web Splendor. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Sempre ligado em você. Rádio Splendor.